As regras de preço de transferência são o que nós chamamos de normas antielisivas, né, para fins tributários. Então, elas são aplicadas normalmente para evitar, né, uma transferência de lucros que possa erodir a base tributária dos países quando a gente tem uma operação entre partes relacionadas. Porque se eu opero com uma parte vinculada dentro do mesmo grupo econômico, eu poderia praticar um preço que eu imaginasse de modo a alocar mais lucro num país que tem uma tributação menor, né, e deixar, por exemplo, um prejuízo nesse país que tem uma tributação maior, e assim eu poderia estruturar minha operação entre jurisdições, né, diferentes ao redor do globo, alocando lucro conforme eu desejasse para fins de planejamento tributário. De modo a não ter, né, esse planejamento considerado abusivo, desde ali de 1963, a gente já tem a discussão, né, na OCDE, depois a primeira guideline vem em 1995, depois a gente segue, né, para as guidelines sendo atualizadas ali para fins de aplicação de preços de transferências. A gente tem hoje, né, essa grande matriz que são as guidelines da OCDE, que praticamente a maior parte dos países do globo adotam, e aí atualizadas até 2022. Então, essas regras, elas estabelecem que numa operação com parte relacionada, eu deveria realizar a mesma precificação que eu teria se eu fosse, como se eu fosse realizar essa operação com partes não relacionadas. A gente fala que utiliza-se o princípio do arm's length, que é a distância de um braço, né? Toda vez que a gente fala de preço de transferência, vem sempre a questão do princípio do arm's length, que de fato é isso, né? Eu comparo a minha operação com partes não relacionadas, de modo que eu identifique aí uma precificação que fosse similar ao que eu realizaria com uma operação com terceiros, né? Então, basicamente, a regra é para isso, para que eu identifique a minha operação, precifique como eu precificaria uma operação com terceiros, e eu faço essa análise